Olá, meus irmãos, Shalom, tudo bem? Primeiramente, manifestar aqui a alegria de estarmos juntos novamente. Bem-vindo a você que está nos assistindo hoje pela primeira vez, a você que já está participando de outras aulas, já bebeu dos frutos das graças derramadas nas aulas anteriores e com certeza não vai ser diferente desta vez. Seja bem-vindo mais uma vez. Nós somos a Missão Jardim Guanabara e juntos nós vamos partilhar um pouco hoje sobre um tema muito caro para nós. Um tema que na verdade é a essência da nossa história, é a essência da nossa vida, que é a pessoa de Jesus. Hoje nós iniciamos a quarta aula desta formação básica. Nós vamos abordar aqui alguns pontos mais fortes dentro deste tema. Vou tentar correr aqui um pouquinho por conta do tempo, tá? Algumas passagens nós vamos realmente abordar, vamos ler, eu vou ler aqui, vocês podem anotar. Outras talvez eu apenas cite a passagem e vocês anotem e depois rezam com mais calma, tá bom? Então vamos iniciar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sede nosso favor, Virgem soberana, livrai-nos do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao amor também, que é um só Deus em pessoas três, agora e sempre, sem fim. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, meus irmãos, vamos começar partindo do ponto principal, né, que é quem é Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo para nós? Nós vamos ler, eu vou ler aqui, né, vocês vão acompanhar e juntos nós vamos tentar entender. Para mim, antes de ter uma profunda experiência com a pessoa de Jesus, para mim Jesus era um Deus distante. Eu não tinha uma noção que Jesus era uma pessoa que estava tão perto de mim. Ao ter uma experiência com a palavra de Deus, com os sacramentos da igreja, com a vida de oração, com a caminhada espiritual em si, eu fui percebendo que Jesus é uma pessoa que se faz próximo de nós, próximo a mim, próximo de você, e que tem muito a nos falar, desde que nós abramos o nosso coração. Então eu vos convido, né, desde já, a dilatar realmente o coração nesta formação, e que a cada palavra, a cada passagem bíblica nós possamos deixar realmente Deus visitar o nosso coração. Tá bom? Quem é Jesus Cristo? Já houve quem duvidasse da existência histórica de Jesus Cristo, julgando sua figura um mito ou uma personificação da doutrina cristã. Hoje em dia, opiniões como estas são absurdas entre aqueles que possuem um mínimo de conhecimento da história da humanidade. Além dos documentos cristãos bíblicos, ou não documentos históricos, judaicos e até documentos pagãos, falam muito claramente de Jesus e de sua morte violenta. Exemplo, documentos judaicos do conhecido historiador Flávio Josefo, os anais do historiador pagão Tácito e etc. Porém, quem foi Jesus Cristo e o que ele veio realizar entre os homens, né? O que Jesus veio realizar no nosso meio, entre os homens. Uns o admiram apenas como um homem perfeito, ou como uma suave idealista, e até como um revolucionário pacífico. Mas como se pode excluir de Jesus sua condição sobrenatural? Infelizmente, entre os que reconhecem a condição sobrenatural de Jesus, ainda há alguns profundamente enganados a seu respeito, como por exemplo, os que partiram para considerá-lo uma das manifestações de Deus no tempo, como Zoroastro, Buda e etc. Então tem muita gente que ainda confunde a figura de Jesus, né, que não reconhece a identidade de Jesus. Muitos até que convivem na religião, seja católica ou seja alguma outra, mas que pela falta de intimidade com a palavra de Deus, pela falta desse encontro pessoal com a pessoa de Jesus, ainda não o conhecem e aí são presas fáceis para as falsas doutrinas.
E aí qualquer vento que sopra se deixam levar e são conduzidos para outras vias, né? Que nos levam a perder a eternidade. Menos grave são os que consideram Jesus apenas como um profeta, que tão dedicado à sua missão acabou dando a vida por ela. Sim, de fato, Jesus foi um grande profeta, né? Lá em Romanos, na carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículos 12 ao 21, São Paulo, nesta passagem, ele vai explicar para nós os elos de ligação entre a culpa de Adão e a condenação de todos os homens para nos fazer ver indiscutível relação entre Jesus Cristo e todos os homens, de todos os tempos e lugares, deixando claro para nós a natureza divina de sua pessoa e o alcance de sua obra salvífica. É através de Jesus Cristo, de um só homem, que todos os homens receberam o juízo de justificação. Antes, todos estavam submetidos ao veredito da condenação e à morte por Jesus. Receberam a abundância da graça e o dom da justiça, substituindo a morte pela vida. Eis o grande fruto do sacrifício de Cristo. Substituiu a morte pela vida e vida eterna. Jesus Cristo é a criação. A criação é o fundamento dos desígnios salvíficos de Deus para o homem e o princípio da história da salvação da humanidade. Por seu lado, o mistério de Cristo derrama sobre o mistério da criação a luz decisiva, revela o fim em vista do qual Deus criou o céu e a terra e a glória da nova criação em Cristo. Assim, a revelação da criação é inseparável obra da salvação da humanidade. Olha só, assim, a revelação da criação é inseparável da obra de salvação da humanidade. O pecado original e suas consequências para toda a humanidade. Aqui, nós vamos encontrar muito falando sobre isso. Lá em Gênesis, capítulo 1, versículos 15 e 17, capítulo 3, os versículos 1 a 19. E aí eu vou abrir aqui essa passagem, que eu já deixei aqui na tela do computador, tá, povo? Eu estou virando aqui o meu olhar, não é porque eu estou disperso não, tá? É porque eu deixei as colinhas aqui no computador para ficar mais fácil a nossa partilha. Então vamos pegar aqui Gênesis, capítulo 1, 15 e 17. E resplandeçam no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim se fez. Deus fez os dois grandes luzeiros, o maior para presidir o dia e o menor para presidir a noite. E fez também as estrelas. Deus colocou-os no firmamento do céu para que iluminassem a terra. Capítulo 3, versículos 1 ao 19. A serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha formado. Ela disse à mulher: é verdade que Deus proibiu comer do fruto de toda a árvore do jardim? A mulher respondeu-lhe: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vós não comereis dele, nem o tocareis, para que não morrais. Oh não, tornou a serpente, vós não morrereis, mas Deus bem sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. A mulher, vendo que o fruto da árvore era bom para comer, de agradável aspecto e muito apropriado para abrir a inteligência, tomou dele, comeu e o apresentou também ao seu marido, que comeu igualmente. Então seus olhos abriram-se e, vendo que estavam nus, tomaram folhas de figueira, ligaram-nos e fizeram tangas para si. E eis que ouviram o barulho dos passos do Senhor, Deus que passeava no jardim à hora da brisa da tarde. O homem e sua mulher esconderam-se da face do Senhor, no meio das árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou-lhe: onde estás? Olha só,
o homem e a mulher pecaram, se esconderam com vergonha porque pecaram, e essa é uma das consequências do pecado. Quando nós pecamos, nós tendemos a nos esconder. Um dos primeiros sentimentos que nós sentimos é a vergonha de Deus por ter pecado, porque é próprio do demônio fazer isso. Ele tira a vergonha para que nós pequemos e depois ele nos devolve a vergonha para que nós nos distanciemos de Deus. E assim, dentro da vida espiritual, grupo de oração, comunidades, isso é muito comum acontecer, às vezes quando o irmão ele é muito frequente na célula ou na obra, né, no grupo de oração, ou pastorais, né, aqueles que servem nas paróquias, e de repente esse irmão ele sumiu. Nem sempre é um problema familiar, mas pode ser que seja também consequência do pecado. Algum pecado que esse irmão tenha cometido que o causou vergonha e ele acabou se distanciando de Deus. Isso acontece. E aí é onde nós entramos em ação, os irmãos, onde nós, impelidos pelo Espírito, vamos até este irmão, não para julgá-lo, mas para atraí-lo pela palavra, atraí-lo pela verdade, atraí-lo pela nossa experiência com Deus, atraí-lo pelo nosso testemunho de fé, daqueles que encontraram a Deus e encontraram a verdadeira e plena felicidade. E aí o Senhor perguntou: onde estás? Versículo 10. E ele respondeu: ouvi o barulho dos vossos passos no jardim, tive medo, porque estou nu e ocultei-me. O Senhor Deus disse: quem te revelou que estavas nu? Terias tu porventura comido do fruto da árvore que eu te havia proibido de comer? O homem respondeu: a mulher que puseste ao meu lado apresentou-me deste fruto e eu comi. O Senhor Deus disse à mulher: por que fizestes isso? A serpente enganou-me, respondeu ela, e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: porque fizeste isso, serás maldita entre todos os animais domésticos e feras do campo. Andarás de rasto sobre o teu ventre e comerás o pó todos os dias de tua vida. Porém o ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Disse também a mulher: multiplicarei os sofrimentos de teu parto. Darás à luz com dores. Teus desejos te impelirão para o teu marido, e tu estarás sob o seu domínio. E disse em seguida ao homem: porque ouviste a voz de tua mulher, e comeste do fruto da árvore que eu te havia proibido comer, maldita seja a terra por tua causa. Tirarás dela, com trabalhos penosos, o teu sustento, todos os dias de tua vida. Ele te produzirá espinhos e abrolhos, e tu comerás a erva da terra. Comerás o teu pão com o suor do teu rosto, até que voltes à terra, que for te tirada, porque és pó, e pó te hás de tornar. Então aqui a gente vai ver a consequência do pecado, né, que causa vergonha no homem, faz com que o homem se afaste de Deus, faz com que o homem tenha medo. Mas Deus, na sua infinita bondade, por conhecer o homem, Deus vai ao encontro do homem, né? É incrível a intimidade que Adão e Eva tinham com Deus, porque ambos reconheciam os passos, né, um do outro. Era costumeiro esse passeio de Deus no jardim, né, com eles. Então existia ali um vínculo, uma intimidade muito grande. E não somente com eles, mas também conosco. Quando há uma intimidade muito grande com a pessoa de Jesus, claro que a serpente, o maligno, vai vir também, assim como veio até Adão e Eva, e vai oferecer um fruto que vai se apresentar para nós de várias maneiras. Os frutos da atualidade de hoje, né? Para tentar nos atrair, para tentar nos lançar no pecado, nos induzir ao pecado, nos sugerir ao pecado, e assim nos afastar do caminho de santidade. E aí nós vamos ver aqui alguns pontos, né, que fazem parte, as consequências, né, desse pecado.
Ensina o catecismo da Igreja Católica que, graças à comunidade de origem, o gênero humano, formam uma unidade e vivem uma misteriosa lei de solidariedade, mesmo na sua rica variedade de culturas. Em virtude desta unidade e desta solidariedade que todos os homens nascem implicados no pecado de Adão, por uma transmissão que é ainda um mistério para as criaturas, este pecado que recebemos de Adão é assim por nós contraídos e consiste no fato de nascermos. E aí vem o primeiro ponto. Na culpa, privados da justiça diante de Deus. Segundo ponto. Sem os meios que possibilitam alcançar a Deus, privados da graça sobrenatural ou santificante. Aqui são consequências do pecado, tá? É importante a gente lembrar disso. São consequências do pecado, o que acontece, o que nós perdemos, né? Inclinados a negar a Deus e sua vontade. Quando nós pecamos, nós somos inclinados a negar a Deus e sua vontade em prol de nós mesmos e dos bens passageiros que nos atraem, isto é, o que chamamos de concupiscências ou inclinação, a ânsia desordenada do ter, do poder e do prazer. Nós chamamos dentro da comunidade de PPP, né? Prazer, poder e possuir. São estas as concupiscências com que o demônio enganou Adão e Eva, que tentou enganar Jesus no deserto e que ainda hoje nos tenta enganar. A concupiscência da carne, o fruto da árvore, era bom para comer. A concupiscência dos olhos, de agradável aspecto. Tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém, né? A soberba da vida, e muito apropriado para abrir a inteligência. Olha só, que grande tentação. Lá em Mateus 15, 18 e 20, capítulo 15, versículos 18 ao 20, Jesus explicitamente fala que não é o que está fora do homem que o mancha, mas o que brota de seu coração. Vou repetir. Jesus explicitamente fala que não é o que está fora do homem que o mancha, mas o que brota de seu coração. O mal, né? A maldade, o pecado, o desejo pecaminoso que brota do seu coração. O Pai nos dá Jesus, o novo Adão que nos salva, redime, justifica e perdoa. O pecado atraiu ao homem maldições e sofrimentos, como nós lemos no relato no livro do Gênesis, né? No entanto, podemos constatar a fidelidade do amor de Deus em relação ao homem, ao respeitar sua liberdade, embora ele tenha usado de maneira errada, mesmo tendo se envolvido na morte e perdido a intimidade com Deus. Este não lhe atirou e lhe prometeu salvação. Depois da primeira queda, que chamamos original e originante, o homem não foi abandonado por Deus. Isso é muito importante nós lembrarmos. Mesmo após esse pecado, né, de Adão e Eva, o homem não foi abandonado por Deus. Pelo contrário, ele foi muito mais amado. Isto é atestado pelo autor sagrado no livro do Gênesis, através de toda uma linguagem simbólica. Então o Senhor Deus disse à serpente: por que fizestes isso? Serás maldita entre todos os animais e feras do campo. Andarás de rastro sobre teu ventre e comerás o pó todos os dias de tua vida. Porém o ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a vida dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A tradição cristã vê aí o anúncio de Jesus, que pela obediência até a morte na cruz repara superabundantemente a desobediência do primeiro homem. Olha só, pela sua obediência à morte na cruz, repara superabundantemente a desobediência do primeiro homem. Agora, nós vamos tomar esta passagem, né, de Romanos 5,12. Vamos ler ela aqui de uma maneira bem breve, para dar tempo a gente abordar todos os pontos. Você pode tomar a sua Bíblia também junto comigo. Romanos capítulo 5, versículos 12 ao 21. Eis porque, como por meio de um só homem o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram, pois até a lei havia pecado no mundo.
O pecado, porém, não é levado em conta quando não existe lei. Todavia a morte imperou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, de modo semelhante à transgressão de Adão, que é figura daquele que devia vir. Entretanto, não acontece com o dom o mesmo com a falta. Se pela falta de um só a multidão morreu, com quanto maior profusão a graça de Deus e o dom gratuito de um só homem, Jesus Cristo, se derramaram sobre a multidão também. Não acontece com o dom como aconteceu com o pecado de um só que pecou, porque o julgamento de um resultou em condenação, ao passo que a graça, a partir de numerosas faltas, resultou em justificação. Se com efeito pela falta de um só a morte imperou através deste único homem, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão na vida por meio de um só, Jesus Cristo. Por consequente, assim como pela falta de um só resultou a condenação de todos os homens, do mesmo modo, da obra de justiça de um só, resultou para todos os homens justificação que traz a vida, de modo que, como pela desobediência de um só homem todos se tornaram pecadores, assim pela obediência de um só todos se tornarão justos. Ora, a lei interveio para que avultasse a falta, mas onde avultou o pecado, a graça superabundou, para que, como imperou o pecado na morte, assim também imperasse a graça, por meio da justiça para a vida eterna, através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, meus irmãos, aqui a gente pode ver quão grande é o mistério, né? Quão grande é o mistério de amor de Cristo. Para que, como imperou o pecado na morte, assim também imperasse a graça por meio da justiça para a vida eterna, através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Concebido pelo Espírito Santo no ventre de Maria, pelo mistério da encarnação, Jesus tornou-se homem, sem deixar de ser Deus Filho. Nesta verdade, que se a nossa fé na salvação que Ele nos trouxe, porque, sendo Deus, é que Jesus pode obedecer perfeita e incondicionalmente a Deus até a morte de cruz, e sendo homem, pôde por sua obediência possibilitar todo homem que se unir a Ele pelo sacramento do batismo, tornar-se justo diante de Deus, ou seja, ter cancelado a culpa que pela unidade e solidariedade de toda a raça humana trouxe ao nascer, e receber a graça que o possibilitará alcançar sem fim supremo, que é a perfeita união com Deus. O Pai se dá a nós em Jesus. O Pai se dá em perdão em totalidade a nós, na pessoa de Jesus. Jesus na cruz é o retrato fidedigno do Pai que perdoa porque ama e não porque seja fraco. Perdoa porque ama e não porque seja fraco. Perdoar vem do latim perdonare, que significa cercar com o dom de si mesmo. Pois isso, o Pai não nos manda um remédio. Por isso, o Pai não nos manda um remédio para nos salvar da condenação eterna, por termos nos afastado dele pela desobediência. Ele se dá inteiramente, concretamente, na pessoa de Jesus, a quem ele é inseparável pelo mistério da Trindade. Olha só, meus irmãos, ele não manda um remédio, mas o remédio é ele próprio. Ele se dá inteiramente, concretamente na pessoa de Jesus, a quem ele é inseparável pelo mistério da Trindade. Pela sua morte de cruz, Jesus diz não à desobediência, ao contrário de Adão, e assim reconcilia toda a humanidade, toda a criação com o Pai. Ele vence Satanás.
anula o documento de acusação que havia contra nós, como eloquentemente nos relata São Paulo lá em Colossenses, capítulo 2, versículos 13 e 15, onde vai dizer: mortos pelos vossos pecados e pela incircuncisão da vossa carne, chamou-vos novamente à vida em companhia com ele, e ele nos perdoou todos os pecados, cancelando o documento escrito contra nós, cujas prescrições nos condenavam, aboliu definitivamente, ao encravá-lo na cruz. Expoliu os principados e potestades e os expôs ao ridículo, triunfando deles pela cruz. Olha só, chamou-vos novamente à vida em companhia com ele. Foi assim que Jesus fez quando nos encontrou numa vida de pecado. Você que nos assiste agora, assim como eu, nós temos uma história de vida, nós temos um passado, nós temos um presente e nós teremos um futuro muito belo, um futuro cheio da graça de Deus, um futuro de eternidade. Mas nós podemos olhar para trás e fazer memória e recordar a nossa história de vida, de onde Deus nos tirou. Então essa palavra ela acontece de uma maneira muito concreta na nossa vida. Chamou-vos novamente à vida em companhia com Ele. Esse é o nosso chamado. Viver em companhia com o amado, viver em companhia com Jesus, ser íntimo dele. Jesus é a salvação de toda a eternidade, porém a salvação que é Jesus entrou para a história do homem na plenitude dos tempos. O nome Yeshua, Deus que salva, mostra bem que quando os judeus esperavam o Messias, o ungido, Emanuel, Deus conosco, eles esperavam uma pessoa e não um acontecimento. Muitos de nós não encontramos a salvação porque a vemos como um fato passado, e não como uma pessoa. Então a pessoa de Jesus, a salvação é uma pessoa, o amor é uma pessoa, a salvação é uma pessoa, a alegria é uma pessoa, o perdão é uma pessoa. Essa pessoa é Jesus Cristo, que se faz presente na nossa vida todos os dias e que grita no nosso ouvido, anseia pela nossa volta, pelo nosso retorno. Temos que correr aqui mais um pouco por conta do tempo. O único mediador e os mediadores criados. A doutrina da Igreja afirma que sem a redenção pela cruz de Jesus Cristo, o homem descendente de Adão é irremediavelmente pecador. Portanto, para o homem que quer tenha vivido antes ou depois de Jesus Cristo, quer o conheça ou ignore, não pode haver graça alguma se não vem de Jesus Cristo. Este é a fonte infinita e superabundante de toda a graça e de toda a santidade. O significado do amor e da obediência de Cristo. Ao nos salvar pela obediência, Jesus substituiu a nossa obediência pela sua obediência. Somente Deus poderia, desta forma, refazer o laço amoroso que nós havíamos quebrado pelo pecado original. Assim fomos salvos, não pelo sofrimento de Jesus em si, mas pela obediência amorosa de Jesus ao Pai. O Pai me ama porque dou a minha vida para retomar. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou de mim mesmo, porque tenho poder de dar, como tenho poder de a reassumir. Tal é a ordem que recebi de meu Pai. Em outras traduções, vai dizer que minha vida eu a dou livremente, ninguém toma, eu a dou livremente, por amor, por amor. A salvação operada por Jesus foi um ato de amor a nós, por amor ao Pai. Não há obediência verdadeira sem amor, e não há amor verdadeiro sem obediência. A obediência é uma homenagem de amor, em reconhecimento amoroso da autoridade do Pai e do seu desejo de ter todos os seus filhos consigo. Da unidade da Trindade deriva o amor.
Importante ressaltar também que a obediência de Jesus ao Pai não foi fácil. Não foi fácil mesmo. Pelo contrário, foi a obediência mais difícil, mais dolorosa, custou-lhe muito, né? Custou-lhe o suor de sangue, porque Jesus obedeceu divinamente, com uma vontade igual a nossa. Jesus, ao ser um com o Pai, cumpriu a obediência perfeita e amorosa que o levou a morrer na cruz. A vida de Jesus foi desde a sua entrada no mundo até a morte de cruz obediência, isto é, adesão a Deus. Porém, ele obedeceu a Deus na pessoa de intermédio, que ele mesmo sendo, né, Deus e superior a todos eles, não rejeitou obedecer às autoridades, se fez pequeno, se fez pobre, se humilhou por amor. E Jesus foi além na sua paixão. Ele leva a sua obediência ao ponto culminante, entregando-se sem resistência a poderes desumanos e injustos, passando através de todos os seus sofrimentos pela experiência da obediência, fazendo de sua morte o sacrifício mais precioso a Deus, o da obediência. Por esta razão, que Deus o exaltou soberanamente e lhe outorgou o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e nos infernos. E aí eu me recordo muito aqui, né, lendo esse texto, esse conteúdo, essa pauta da formação, do filme do Mel Gibson, né, quando Jesus ele encontra, se não me engano, Pôncio Pilatos, e aí ele é perguntado, né, tu és o rei dos judeus? E ele olha, né, para ele e diz, tu dizes, tu dizes. Então, mesmo em meio àquele caos, mesmo em meio àquele... Essas perguntas eram feitas, Pilatos, quando pergunta isso a Jesus, ele pergunta, mas no íntimo do coração dele, ele sabe que ele é Deus. Só que a humanidade, o orgulho, não quer dar o braço a torcer, o medo, né, de perder a sua reputação, de manchar a sua imagem diante daquele povo, né, que queria crucificar Jesus, o faz e além, né? Já pertinho de finalizar, povo, concluindo, por isto a morte de Jesus também me atinge, porque foi também para merecer de Deus o seu perdão e a restauração da minha amizade com Ele, que Jesus morreu e ressuscitou com sua obediência. A salvação nos foi oferecida gratuitamente, em troca de nada. A obediência de Jesus Cristo é a nossa salvação e nos obtém de novo o dom de sermos de novo obedientes a Deus. Viver a salvação é aceitar extasiado a gratuidade deste amor obediente e, em retribuição, obedecer amorosamente a Deus, sendo com Jesus assim como Jesus foi com o Pai. Só Deus poderia fazer-se homem para nos levar de volta ao Senhor amoroso da Trindade.